Boa noite a todos. Já estou agregando as nossas convidadas de hoje. A quem está chegando para o nosso debate de hoje. Pronto, já agreguei as nossas duas convidadas. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos só aguardar um Olá, pouquinho? Karen. Pronto. Olá, doutora Gislaine. Olá, Boa doutora tarde, tudo bem? Luciana, querida. Boa tarde. Olá, Gislaine, doutora Gislaine, querida amiga. Bom encontrar com você. Sempre é muito bom encontrar com você e Com nessas circunstâncias, certeza. então, Tá é tudo melhor ainda. certo, né? A gente, nessa nova modalidade, tanta tecnologia, tem essas dificuldades, somos da geração passada, mas são desafios. Todas somos. É verdade. Mas com esses São. desafios vêm novos conhecimentos, né? Isso que eu acho mais interessante. A doutora Luciana nos intimou a entrar de batom vermelho hoje, né? Hoje nós estamos fazendo essa live em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que já passou, mas o mês inteiro é nosso, né? Com Para não certeza. dizer o ano. A É. Adriana está aqui, a nossa presidente da comissão. A Sredef também já está ao vivo. Pessoal, hoje a Sredef tem dois anúncios importantes antes de começarmos, né? Porque é importante falarmos isso. Os servidores do TREDF poderão ganhar certificados de participação. Então, como isso vai acontecer? Hoje a Alice da SECAP, ela vai estar aqui conosco e ela vai enviar para vocês o link. Nesse link, vocês têm que preencher o formulário no início e ao final da live, e com isso vocês vão poder obter o certificado de participação aqui da nossa live, que vai ser tão interessante. Hoje nós temos duas magistradas do TJDFT para conversar sobre esse tema que é tão importante, que é o da multiplicidade feminina, né, doutora Gislaine? É verdade. Então, vamos aguardar só mais um pouco, porque, gente, Claro. o Instagram, ele ainda está avisando as pessoas. Ok. Só, Karen, Olha, só para te informar que eu sou titular também da 5ª Zona Eleitoral, então eu também posso ser considerada como uma magistrada, pelo menos nesse ano, como uma magistrada do TRE. as duas, sim, eu acho isso Isso. excelente. Isso é Presente ótimo, pra não é? Eu tô na casa. quarta, Não, você eles na são presentes quinta. para casa. Vizinhas. Duas magistradas e duas magistradas. Isso. Vizinhas. São duas magistradas que, além de exercerem a magistratura no TJDFT, agora também são adicionadas ao quadro do TREDF. Com certeza tem muito a agregar e hoje vão compartilhar as experiências, as vivências. Hoje aqui o clima é de informalidade. Eu já estou aqui com o meu café e nós vamos falar um pouco sobre questões que são complicadas, né, complexas, como nós todos somos seres complexos, mas que são muito importantes, não só para os homens, não só para as mulheres, mas para os homens também. Afinal, nós vivemos numa sociabilidade. Então, eu acho que quando esse tipo de debate acontece, e essa ideia começou com uma iniciativa do CNJ, né? E aí, então, a Comissão de Participação Feminina, cuja presidente é a Adriana Coelho, começou a desenvolver uma série de iniciativas, então nós trouxemos esse espaço, né, de live, que o objetivo é não só conversar com os servidores do TREDF, mas principalmente fazer esse debate com a sociedade, né? Porque eu acho que todos nós ganhamos. E hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com as duas juízas, não só no âmbito jurídico mesmo, mas acho que muito mais enquanto mulheres e enquanto seres humanos. Então, assim, é uma honra para mim recebê-las. Já conheci a doutora Gislaine em outra ocasião e agora estou conhecendo a doutora Luciana, que é uma pessoa incrível também, uma excelente magistrada. Então, para mim, enquanto mulher, enquanto jornalista, comunicadora, é um orgulho imenso recebê-las aqui, ok? Só que a gente já pode começar. E eu quero agradecer todo o seu acolhimento, a sua paciência com a gente, os testes antes, porque assim, a gente se sente meio perdida assim, nessas lives tão tecnológicas e assim, o seu carinho, a sua atenção, a sua delicadeza, a sua força, a sua animação nos contagia, viu? Quero também agradecer o convite. Mas a doutora Gislaine só não pode fazer isso. Não! Então, e também agradecer a doutora Lúcia Bittar, né, pelo convite que me foi feito, junto com o doutor Pedro. Também a Edivan, né, a presidente da associação, que tão carinhosa essa semana também. Então, assim, meu agradecimento, porque o TRE
A gente só tem mandato de 2 anos, né? E é uma casa muito acolhedora. Estou encantada. Eu até queria, viu, Luciana, ser requisitada para mais tempo. Eu tô... Então, eu já ia começar falando exatamente isso, né? A iniciativa da live de hoje foi da servidora Lúcia Bittar, que desenvolve um trabalho incrível no TREDF, os servidores sabem disso. Então, quando ela chegou à comissão trazendo essa iniciativa, foi muito acolhida pelo trabalho que as duas magistradas desenvolvem tanto no TJDF e agora no TREDF. Então, eu queria dizer que, na verdade, doutora Gislaine, a alegria é toda minha, porque também vocês abriram as portas para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho junto com vocês. Quando o magistrado faz isso e a comunicação está integrada ao magistrado, toda a sociedade ganha. Então, eu que agradeço. E eu faço minhas as palavras da doutora Gislaine. Tenho a agradecer à doutora Lúcia, ao doutor Pedro, meu grande amigo, inclusive, de muitos anos, a você, Karen, pela acolhida, a presidente da Associação dos Servidores, que foi absolutamente gentil conosco, e a todos os que estão acompanhando a live e que se predispuseram a abrir mão de um pouco do seu tempo para poder ouvir as nossas histórias e ouvir as nossas percepções a respeito de um tema tão importante e tão sensível. Verdade. Eu deixo um abraço aqui para o doutor Pedro, que deixou esse desafio para nós, né, no dia de hoje, que ontem anunciou a nossa live. E, doutor Pedro, muito obrigada. Obrigada a Lúcia, obrigada a Fredete por esse apoio irrestrito, Edivan, sempre à frente das... Nós vamos agradecer ainda a muitas pessoas, mas então eu queria que nós iniciássemos o debate no tema que é central, né, para o nosso debate hoje, que é a questão da multiplicidade feminina. Esse tema que traz tantas possibilidades e tantas respostas. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma reflexão, né, a respeito de um livro que eu acho muito interessante, que chama A Representação do Eu na Vida Cotidiana, que é do Irving Goffman. Eu li esse livro na faculdade, quando eu cursava jornalismo, e dos papéis, né, que ele fala dos papéis sociais, que ele é um sociólogo canadense, e ele fala o seguinte, que nós, seres humanos, homens ou mulheres, né, aqui eu chamo a atenção dos homens também, nós representamos diversos papéis nos diversos espaços que nós ocupamos, né? E aí, das diversas categorias sociológicas que ele apresenta, uma me chamou muita atenção, que é a mulher enquanto farol. O exemplo que ele dá no livro é assim, muitas vezes a mulher, ela esconde o seu próprio brilho, ele não usa essas palavras, mas tentando exemplificar, para iluminar o esposo ou iluminar o gestor, e aí nisso ela perde o protagonismo dela. E às vezes isso acontece de uma forma bem inconsciente. E aí, o exemplo que ele dá no livro é de uma esposa que já ouviu uma piada 1000 vezes e ela ri de novo só para poder iluminar aquele esposo e, né, gerar aquela situação. Então, eu queria que as senhoras, né, falassem um pouco da história das senhoras, como, né, nesses diversos espaços que nós transitamos enquanto mulheres. E, assim, eu queria que as senhoras falassem, assim, quais são os maiores desafios que as senhoras enfrentaram até hoje, né, na carreira enquanto juízas, mas também enquanto mulheres. Pela agora, ordem de atividade, a doutora Luciana. Ok. Bom, isso. Na carreira, diga-se, porque nós somos da mesma idade e a gente tem que deixar isso absolutamente claro. Bom, o que eu posso falar para vocês é que a minha vida, eu gostaria de falar disso, das dificuldades da minha vida pessoal no primeiro momento, porque eu acho que pode gerar mais conexão com as histórias das pessoas que estão nos vendo, né? A maior dificuldade que eu tive na minha vida pessoal foi quando, aos 14 anos, eu vivi um problema familiar absolutamente enorme, que fez com que eu tivesse que assumir o protagonismo da minha casa. Eu passei de filha adolescente a mãe da minha mãe, co-criadora da minha irmã, 11 meses mais nova, e tratando dessas questões dessa forma. Minha mãe sofreu um acidente gravíssimo,
ela ficou tetraplégica quando eu tinha 13 anos de idade e como única, como a mulher mais velha, né, nessa linha, eu tive que assumir esse protagonismo. Então, assim, tratar tudo isso, né, cuidar, ser adolescente, ser obrigada a amadurecer de uma forma tão repentina, porque um acidente de carro não é uma coisa que acontece durante o tempo, que dá tempo de você se preparar. Ele acontece pronto. E aquele mundo que eu tinha, meu mundo de adolescente, ele se transformou literalmente de um minuto para o outro numa vida de adulto, né? E lidar com essas coisas todas foi realmente muito complicado. Mais complicado ainda, lidar com tudo isso de uma forma sã, né? De conseguir passar por toda essa situação, porque a dinâmica familiar, no caso, exigiu que eu realmente tomasse a frente dos cuidados e que seguisse. E logo depois também teve mais uma outra questão, que meu pai veio a falecer, então, numa família de pobre, na época, classe média baixa para pobre, foi uma situação, assim, absolutamente complicada, né? O que eu acredito que fez com que eu conseguisse passar por essa história, né? Primeiro, a capacidade da minha mãe diante daquela situação, né? Ela estava absolutamente paralisada, e porque é tetraplegia, paralisia do pescoço para baixo. Ela perdeu o marido, e ela tinha 2 filhas adolescentes para terminar de criar, e todo aquele limite, todas aquelas limitações absolutas, né? A falta de recursos e tudo isso, e tudo o que aquela situação gerava, ela conseguiu não enlouquecer. Ela conseguiu, de uma certa forma, com os mínimos recursos, né, manter a firmeza e nós fomos seguindo. E eu fui conseguindo seguir, e eu consegui terminar os meus estudos. Na época do acidente, eu estava no final da 8ª série do ensino básico, do ensino fundamental hoje. Consegui terminar o 2º grau, consegui passar no vestibular, consegui fazer uma faculdade, consegui ser aprovada no primeiro concurso para técnico judiciário do TJDF. Meu concurso, consegui entrar, consegui fazer carreira dentro do tribunal, e essa capacidade cada vez se desenvolvendo mais, né? Até que, com 29 anos, depois da 2ª reprovação, eu consegui ser aprovada para o concurso de juiz de direito do Distrito Federal, e foi uma grande vitória, porque não é uma vitória que se mede por causa do concurso em si. É uma vitória que eu meço por causa da trajetória, né? Por causa dos grandes desafios, por causa do que as pessoas pensavam a princípio, né? Essa moça não vai dar em nada, essa moça vai se perder, essa menina não tem condição de lidar com isso tudo, vai casar logo, vai ter um monte de filhos, não vai ser nada na vida por causa da situação familiar. E não é assim, não foi isso que aconteceu, não foi isso do que a minha história mostrou, e o meu desafio, os desafios que foram enfrentados, né? Eu acredito que todos nós, em maior ou menor medida, temos desafios parecidos, né? Uns maiores à vista dos olhos alheios, outros menores à vista dos olhos alheios. Mas eu tenho plena convicção de que cada um sabe qual a dificuldade que tem. E cada um sabe o que precisou enfrentar para poder chegar onde chegou. E cada vitória, ela tem que ser considerada com base nesse referencial, que é esse referencial pessoal e esse referencial único. Bom, 29 anos, então, eu estava na magistratura, e meu primeiro grande desafio como magistrado, né? Me adaptar à carreira. Porque eu pensei que o concurso tinha sido difícil, e eu pensei que tudo que eu tinha vivido até então tinha sido complicado. Mas eu comecei a exercer a magistratura, e aí eu percebi que as coisas poderiam ficar muito mais difíceis ainda, né?
Ser um magistrado exige maturidade, existe seriedade, seriedade na percepção, na acepção de dar o melhor de si para que algo seja feito em prol do outro, que é bem essa característica feminina que a Karen abordou bem no início da nossa conversa. E essas são coisas que a gente aprende, né? E você vai passando as dificuldades, você vai sentindo a dor do outro que está no processo, na sua frente, na sala de audiências, e aí você, se tiver alguma sabedoria, né, e alguma vontade, você consegue se posicionar no meio de toda essa situação e colocar toda aquela sua experiência de vida, toda aquela sua experiência profissional em prol do outro, dentro dos limites que a gente consegue no trabalho que a gente faz. Então, esse foi o segundo desafio, que foi dos 29 aos 40. E eu cheguei com 40 anos, já titular da primeira civil, da Vara Civil de Planaltina, e falei assim, cheguei, era aqui que eu queria estar, é isso que eu estou fazendo. Sou uma pessoa plenamente realizada na minha profissão. Alcancei o que eu precisava na minha vida profissional, minha família é estável, minha situação é estável. E agora, né? Com 40 anos veio o meu mais recente desafio, que foi realizar o meu sonho de infância, meu sonho de adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu não queria fazer direito. Eu queria ser engenheira. Eu queria fazer o curso de engenharia. Eu era boa em matemática, eu não era boa em humanas. A vida me levou para o direito, para eu fazer as coisas que eu tinha que fazer, e eu tenho absoluta convicção de que era isso realmente que eu tinha que fazer. Mas, de alguma forma, as coisas foram acontecendo e foram encaminhadas na minha vida, que eu tive a chance de poder recuperar aquele meu sonho adolescente. E aí, com 40 anos, eu falei assim, agora eu vou fazer a faculdade de engenharia, vamos ver. Não vou conseguir passar no vestibular, é a primeira coisa que eu pensei, né? Voltei ao CEUB, onde eu me formei, e o CEUB me aceitou como aluna. E eu me recordo do dia que eu fui fazer a minha inscrição e na sala, lá na secretaria, passou por lá um engenheiro que era professor do curso de engenharia. Ele devia ser uns 10 anos mais novo, devia ter na faixa de uns 30 anos. E ele me olhou e, pela minha profissão, ele achou, você não vai durar, pela expressão, né? Você não vai durar 1 ano porque o curso é muito pesado e a sua carreira é muito pesada também. Às vezes essa expressão, só sem querer interromper, mas essa expressão, quem é mulher, ela aparece para nós, ao longo da nossa vida, das mais diversas formas. Às vezes um olhar já é suficiente para você entender qual é a intenção, né, da pessoa. Então, eu queria que a senhora continuasse, mas só também me adiantando aqui, que essa pergunta apareceria lá na frente. Mas acho que é interessante a gente pensar aqui. Quando eu vi o currículo da senhora e me disseram que a senhora também tinha se tornado engenheira, a primeira pergunta que me veio foi, será que era o verdadeiro sonho e depois a magistratura foi uma forma de alcançar esse sonho? E eu falei, essa não é uma pergunta que me cabe fazer, né, enquanto jornalista. Você também tem que ter sensibilidade de mulher. Às vezes não. Às vezes é um segundo sonho, né? E é isso que muitas vezes as pessoas não... Isso também aparece na minha prática, por exemplo. Eu sou jornalista e sou comunicadora organizacional. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu vou entrevistar algumas mulheres lá no TRE, por exemplo, quando eu me apresento como jornalista, alguém me apresenta, aí a pessoa já fala assim, nossa, eu tenho medo da imagem, disso, e sendo que lá dentro do TRE, a função que eu mais desempenho é de assessoria de imprensa, que é você conversar com o entrevistado e produzir um material a partir disso. Mas, assim, os nossos títulos também geram alguns estigmas, né? Então, depois eu queria que a gente retomasse, mas queria que a senhora continuasse, falasse um pouco mais da sua experiência. Eu estou surpresa com a sua história de vida, muito sensibilizada, segurei muito aqui para não chorar, porque eu acho que e também queria dizer isso. A senhora também se tornou juíza, não é que a senhora se tornou juíza apenas por conta desses percalços, mas esses percalços, muito provavelmente, a tornaram juíza também.
Na realidade, eu te digo mais. Esses percalços, eles me permitiram ter a sensibilidade que eu tenho para conduzir uma audiência, por exemplo. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não conseguiria sentir, talvez eu teria mais, não conseguiria é um pouco forte, né? Mas eu teria mais dificuldade de ter empatia com a dor do outro, né? E aí, continuando, né? Então, eu me vi na Grata com 40 anos, eu me vi com essa possibilidade. Eu olhei para trás e falei, que vida legal essa que eu já tive até aqui, né? E o que mais que eu posso fazer a partir de agora? Foi mais ou menos isso a história. E aí entrei, consegui entrar, e eu te juro, Kai, se eu soubesse o que eu ia passar na faculdade de engenharia, antes de começar, eu não teria começado o curso. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, em termos de estudo, porque eu tinha perdido toda a habilidade com cálculo. E os primeiros 2 anos e meio do curso de engenharia é cálculo, cálculo em cima de cálculo. O restante do curso também, mas nos primeiros 2 anos os 2 anos e meio é o tempo que você sente mais. E foi muito bonito também, né? Porque eu fui encontrando nos meus colegas de turma a força para conseguir. Eu não conseguia uma determinada aprovação em determinada coisa, mas eu não desistia. E isso tudo eu fiz, e eu tinha um compromisso muito sério, que era assim, eu não podia deixar a qualidade do meu trabalho na vara cair. Não caiu, eu pensei em fazer um curso de engenharia em 10 anos, eu fiz no tempo regulamentar, minha média final foi 7, 8, o que é dificílimo, tá? Porque é um curso que as médias elas são baixas. Foi ótimo, eu não perdi nada de trabalho, eu consegui terminar. Por quê? Porque eu me coloquei o propósito, né, de que eu ia realizar esse sonho, mas que eu não ia prejudicar tudo aquilo que me dava sustentação para eu ter condições de realizar o meu sonho. Então, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, foi uma das coisas que eu mais me senti realizada no final. E aí hoje você me pergunta, você é juíza ou você é engenheiro que você queria antes? Eu vou te dizer o que um amigo de uma amiga muito querida me disse um dia, quando eu estava no meio do curso, né? Ele falou assim, Luciana, como juíza, você é uma boa engenheira. Eu acho que ele disse tudo, porque o engenheiro é a pessoa que constrói, é a pessoa que viabiliza os sonhos dos outros, é a pessoa que viabiliza as soluções. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que foi só uma inversão de ordem. Geralmente as pessoas começam a vida realizando os sonhos da juventude e na maturidade realizam outros. Eu acho que na minha vida foi o inverso, mas eu me sinto tão realizada quanto qualquer outra pessoa. Inspiradora, linda né, Karen? Essa história, doutora Luciana. Inclusive, nós aqui no TRE, demais, e não sei se a senhora sabe, mas a Ana Célia, que é a secretária de gestão de pessoas do TRE-DF, ela também é engenheira. Eu até fiz uma entrevista com ela muito interessante e fui entendendo, né, essas multiplicidades, né, da mulher. Então, agora eu queria que a doutora Gislaine compartilhasse também um pouco, né? Nessa mesma toada da Luciana em relação à vida, né? Porque a gente acaba tendo um estigma assim, juiz, e aí tira aquela foto, é aquele momento. Mas todos nós temos uma história, né? E assim como Luciana, eu não venho de família abastada, estudei minha vida inteira em colégio público. Aos 18 anos, quando eu passei no vestibular, eu tive que começar a trabalhar para pagar a faculdade, porque senão não tinha condições. E assim, nada foi fácil, nada. Andei com muito ônibus, voltava meia-noite para casa de ônibus, morrendo de medo de ser estuprada, porque só tinha eu, cobrador e motorista, pegando ali no W3. Então, assim, é muito desafio, e quem vê a gente hoje não sabe quais são as nossas dores, né? Então, eu passei no concurso da magistratura também na terceira vez, como ela. Eu já era casada há muitos anos e eu já tinha 2 filhos. Então, é também uma inspiração para quem já tem família, filhos, porque não é fácil estudar para um concurso tão difícil, trabalhando
e com 2 filhos e família, e dando atenção em casa, em tudo. E também eu fui servidora do TJ, passei no primeiro concurso para técnica e analista, feito pelo CESP aqui no TJ, entrei como técnica, fui para analista e estou há 30 anos no tribunal, e desde 2004 como juíza. Ao contrário da Luciana, a minha opção de juíza foi desde os 13 anos de idade. Era a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, a sexta era a Defensoria Pública, que eu passei também. Então, assim, eu trabalho hoje, eu sempre falei isso para ela, eu trabalho hoje, assim, é muito difícil, muito pesado, mas eu trabalho tão feliz pelo sonho realizado, pela sensação de estar tendo impacto social com o trabalho que é feito, com muito carinho, com muito amor, e a gente aprende todos os dias. Então, como ela falou, essa sensibilidade é muito importante. E, assim, aproveitando, né, a Semana da Mulher, eu não posso deixar de falar nisso, é uma forma de ocupação feminina de um espaço que sempre também foi colocado como para homens. Então, não é fácil. Você também, entre familiares, amigos, é indagado. Mas juiz, coisa mais simples, né? Como se não fosse automaticamente uma possibilidade. E, assim, historicamente, né, a mulher foi moldada para o cuidado, colocada mais no espaço privado, lá desde a Grécia. Então, essa ocupação que a gente vem tendo paulatinamente nos bancos das faculdades, mulheres agora já são 50%, mais de 50%, né, na graduação e na pós-graduação, nos espaços públicos de poder também. Isso tudo é muito recente na história. Então, assim, eu até fiz uma pesquisa Google hoje. No Brasil, a gente está com em torno de 38% de mulheres na magistratura. E olha que a gente é quase 50% da população, se não for mais. Então, ainda não tem essa representatividade. E quando a gente galga, eu peguei aqui e assustei, 90 ministros que a gente tem hoje em 5 tribunais superiores, só 14 são mulheres. Então, assim, quanto mais alto nível na carreira, menos mulheres tem. E eu lembro, Karen, há muitos anos no tribunal a gente vai percebendo. Isso tem mudado, mas ainda é muito arraigado. As comissões nos tribunais, nos órgãos públicos de finanças, controle, orçamento, né, Luciana? A maioria é tudo destinado para homem. Aí a mulher fica para violência doméstica, família, órfãos de sessões, para a área de saúde. Então, ainda tem essas cisões também, né? E assim, como juíza, o que eu percebo até hoje, infelizmente? Eu tenho que provar que eu sou boa o tempo inteiro. Eu tenho que provar que eu tenho técnica, que eu tenho conhecimento. E isso no juiz homem é natural. Afinal de contas, já é posto. A gente é que está entrando num espaço. Então, assim, o juiz natural é um instituto que também é sociológico. E uma fala que você fez foi muito importante, assim. Eu nunca tive, na minha experiência, assim, como juíza, uma fala rude, machista. Nunca tive. Um ato rude, direto. Mas tem muita coisa subliminar, pequenas falas, pequenos olhares de julgamento, que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, várias vezes advogados chegaram para a minha diretora e falaram, eu queria despachar esse processo. Aí ela falava, só um minuto, doutor. Aí eu imediatamente entrava na sala e ele virava para mim, estou esperando o juiz. Então, assim, já era automático esperar a figura masculina e não a feminina. Até no online, esses 2 anos fazendo, eu já fiz mais de 1.300 audiências online, várias vezes eu faço todas de toga, com nome juíza, às vezes com pano de fundo do tribunal. O advogado entra e fala, quando o juiz entrar, eu quero fazer um requerimento. Então, a dificuldade de aceitar uma figura feminina naquele espaço. E assim, eu estou há 10 anos em vara de violência doméstica e várias vezes eu fui elogiada por ser uma juíza imparcial, isenta, na condição de mulher. Eu não tenho, assim,
notícia de que algum colega homem foi considerado isento na condição de homem, por ter, por exemplo, uma vítima mulher. Então, assim, essas pequenas coisinhas a gente acaba percebendo, né? E a gente entende, por conta de todo esse histórico, né? Eu faço um trabalho voluntário, acho que a Luciana também fez, o Cidadania e Justiça na Escola. Eu trouxe a estatística impressa aqui. O Cidadania e Justiça na Escola é da Associação de Magistrados. A gente dá aula de Cidadania e Justiça para alunos de 5º ano. Eu fiz durante 14 anos, parou agora na pandemia, porque era presencial. E eu sempre levei a toga, fiz audiência simulada. Você já chegou a fazer, Luciana? Não. Mas o Cidadania não, audiência simulada no Cidadania, né? Não. Então, assim, a gente vai em escolas públicas e fala sobre diversos assuntos relacionados a processo, separação de poderes, audiência. Eu fazia audiência simulada de acidente de trânsito, explicava tudo. E eu me lembro que uma das últimas escolas foi até em Samambaia. A turma era enorme, tinham 60 alunos. E no final, depois de toda a dinâmica, um menininho de 10 anos pediu o microfone para fazer uma pergunta. E claro, estava ali disponível. E ele falou, eu queria saber se mulher pode ser juíza. Aí as professoras ficaram empolvorosas. Aí eu, não, eu respondo, não tem problema. Aí eu virei para ele, sorri, peguei na mãozinha dele, com o maior carinho, e falei assim, olha, as mulheres podem ser juízas. E as loiras também. Aí eu já quebro 2 estereótipos de uma vez, né? Então, assim, é muito difícil a gente também não considerar nessa Semana da Mulher, como você bem falou, Karen, é também ainda uma luta, porque essa igualdade, até para essa ocupação, para alcançar esses cargos, ela não é ainda equânime. Então, ainda que a gente se considere uma sociedade muito avançada tecnologicamente, com muitos recursos, estamos aqui utilizando um deles, a legislação modificou, está muito mais protetiva, muito mais igualitária, principalmente depois da Constituição de 88, a cultura ela anda a passos lentos. Então, até o fato da gente ter uma live falando sobre isso, significa que a gente ainda precisa tocar nesse assunto, né? E aí, puxando um pouquinho para o meu lado, por isso que eu fico tão feliz com programas igual Maria da Penha vai à escola, que é justamente para a gente focar nas crianças, nos adolescentes, para a gente ter isso naturalizado, para homens e mulheres serem livres nas suas escolhas, né? De uma forma bem natural, sem eu precisar ficar o tempo inteiro falando, sim, a sua irmã pode ter as mesmas coisas que você, ela tem as mesmas competências. E eu lembro que também em uma das escolas, uma mãe ouviu a minha palestra e no final ela falou, doutora, eu não sabia que a senhora tinha estudado em escola pública, que não teve pai e mãe ricos e tal. E eu sempre ensinei para minha filha, ela está com 12 anos, que ela vai ser manicure. A senhora acha que ela pode ser outra coisa? Então, assim, dizer da limitação, né? Então, já há uma fala de limitação e sempre muito dirigida às meninas, né? Às mulheres, adolescentes. Então, trazer essa nossa experiência de vida, dos desafios, e mostrar que sim, a gente ocupa um espaço público que antes era ocupado somente por homens, é importante. É importante também por quê, Karen? Porque a gente foi invisibilizado da história. E eu fiz um curso, eu tive uma oportunidade de fazer um curso na Itália, e lá tinha um professor, historiador, que fez um livro maravilhoso. Eu não tive tempo hoje de pegar ali o livro. Ele estudou mais de 300 sentenças de estupro na Itália, desde o século passado até mais recente. E quase tudo era absolvição. E ele analisou o motivo da absolvição, e geralmente havia um simulado lá entre os advogados para explicar como foram os fatos. Eles usavam até a questão da espada e da bainha. Então, um advogado ficava com a bainha, o outro com a espada, e falava, olha, se você mexe a bainha, a espada não vai entrar na bainha.
E aí era normal esse tipo de argumento, ou seja, a mulher conseguia se livrar de um estupro. E ele percebeu que em 1965 essas sentenças começaram a ser modificadas e os homens começaram a ser condenados por estupro. E ele foi ver o que aconteceu em 1965. Foi a entrada da mulher na magistratura italiana. Então, assim, que elas começaram a escrever que não bastava mexer o quadril para evitar um estupro, que o problema era muito mais grave do que isso. Então, a gente vê que é muito subreptício às vezes, são pequenas situações que nos colocam nessas desigualdades. E aí, com o meu trabalho, eu vejo que algumas desigualdades provocam grandes violências. Então, fica puxando assim pelo Dia da Mulher, essa semana especial que a gente também está vivendo aí, esse relato. Não, é um lindo relato, assim, muito forte. E também existe uma questão que é muito importante, que eu acho que é muito importante, é muito interessante que nós, mulheres, pensemos sobre isso. Essas estruturas de poder, esse discurso, ele também atravessa a nossa vivência. Quantas vezes eu ouvi algumas mulheres perguntando, mas como que fulana está ocupando esse cargo? O que será que ela fez por isso? Quando você começa a questionar outras mulheres e você começa a reproduzir um discurso, né, de um machismo estrutural, que parece, quando você fala machismo estrutural, parece que é uma estrutura marxista e as pessoas já, né, fecham as portas para falar sobre esse tema. Mas esse tema ele tem que ser enfrentado. Nós, mulheres, nós temos que entender o seguinte, como a senhora bem colocou, apenas ocupar um cargo não é necessário. É necessário que a sociedade, homens e mulheres, passem a enxergar-nos de uma forma distinta. Enquanto nós não conseguirmos isso, nós não vamos estar numa situação de equidade. Mas para falar sobre essa invisibilização, na semana passada aconteceu um caso que foi um estudante de psicologia que se apropriou do trabalho, depois eu li que de outras psicólogas também, e começou a publicar como se dele fosse. Essa professora, uma das vítimas, né, dessa situação, foi uma professora da UNB. E essa professora da UNB entrou em contato com esse estudante, e esse estudante não só a bloqueou, como bloqueou todas as mulheres que foram ao perfil dele avisar. E o que aconteceu nessa situação? O estudante, depois de muita pressão, ele falou que fez isso, e a justificativa dele foi que ele fez isso porque ele ficou com medo, porque ele percebeu que as pessoas estavam vendo aquela situação e ele ficou com vergonha da professora. Mas, enfim, é mais um caso de invisibilização feminina que acontece todos os dias no nosso cotidiano. Infelizmente, isso acontece bastante. Mas uma das estratégias que nós podemos utilizar é dar voz a outras mulheres. E aqui eu queria chamar a atenção a uma questão que também é importante. No ano passado, no final do ano passado, eu apresentei um artigo na Espanha sobre a importância de realizarmos uma crítica midiática nas redes sociais. E quando eu falei sobre isso, eu estava conversando e tinha uma eurodeputada, né, participando do debate, e eu comecei a dizer o seguinte: muitas vezes, nós mulheres ou homens, nós nos colocamos como profissionais na vida, mas na hora de levar isso para as redes sociais, nós não levamos. E o que isso traz como consequência? Pessoas que não deveriam, eu vou ser mais radical, pessoas que não deveriam ter voz vão ocupar esses espaços. E é isso que acontece. Infelizmente, essa professora, ela tem um perfil na internet, e ter um perfil na internet não significa necessariamente que você está ocupando esse espaço, mas o fato é que a forma mais eficaz de darmos vazão, né, a uma crítica midiática e a uma produção do conhecimento é disseminando o conhecimento em rede. Então, sobre esse tema, eu queria que as senhoras falassem um pouco das mulheres que as inspiraram nesse caminho. Afinal, é necessário dar voz também a essas mulheres. Pode. De novo, Deu pela certo, antiguidade, Gislaine? a gente não mexe. Agora, eu só queria chamar atenção nosso tempo, porque são 6h40. Então tá. Só queria chamar a atenção para o nosso tempo, porque já são 6h40. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando, mas é só para a gente já nem precisa cumprir todas as perguntas, mas só para depois a gente também abrir um espaço para a audiência conversar conosco. Acho que é muito importante. Ok. Bom, em relação às mulheres geradoras de conhecimento, eu gostaria de abordar esse tema por 2 aspectos. Primeiro, tem uma profissional, uma professora,
O nome dela é Lúcia Helena Galvão, Maravilhosa. que eu gosto demais do trabalho. Já entrevistei no TRE. Gosto demais do trabalho que ela faz, porque ela trata com muita propriedade essa questão do feminino, do feminismo, do feminino saudável, com essa junção do masculino. E ela tem centenas de palestras publicadas na internet, todas gratuitas, e o trabalho dela eu acho simplesmente maravilhoso. Muito inspirador, né, para tratar dessa questão referente à desigualdade masculina, a diferença de tratamento entre o masculino e o feminino, e, enfim, e vários outros aspectos da convivência em sociedade. Numa das palestras que ela deu a respeito da professora Lúcia Helena, eu tive a oportunidade de ver uma das palestras que ela deu sobre a questão da mulher, né? Acho que o ano passado, por ocasião do dia das comemorações do Dia Internacional da Mulher, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que hoje, no mundo, a gente tem tanto problema de violência porque nós valoramos nós damos muita ênfase aos valores masculinos e não aos valores femininos, né? E é muito interessante pensar sobre isso, né? Porque valor feminino, que tem essa questão de geração de conhecimento, valor feminino é esse valor que ajuda a resolver uma situação na sua origem, né? É aquela questão, é aquela pessoa que muitas vezes abre mão de um reconhecimento imediato em prol da solução de um problema mais complexo. E eu comecei a pensar a respeito disso. Então, assim, uma pessoa que me inspira muito é a Lúcia Helena. Outras pessoas que me inspiram são as mulheres da minha convivência, do meu dia a dia. Eu as acho fantásticas, sabe? Porque elas são... A Márcia, por exemplo, a Cíntia, diretora do cartório da 5ª Zona Eleitoral, elas são grandes profissionais, são profissionais cuidadosas, sensíveis, que dentro do limite das suas atribuições, elas geram um conhecimento que é um conhecimento prático, né? A melhor forma de dar um encaminhamento e uma solução para um determinado problema. E esse aspecto prático da vida, né? De você concretizar uma ideia, de pegar uma ideia que está no plano das ideias e trazer isso para o mundo e fazer com que isso se realize no mundo. Quer dizer, você pega um conceito e você transforma aquilo num ato prático. Eu acho isso essencial. Então, são essas mulheres que me inspiram, né? Eu também gosto muito de senhoras idosas, né? Eu as acho maravilhosas, porque em muitas delas você vê aquela coisa do eu realizei a vida, né? E não importa, às vezes ela teve uma carreira profissional fora, às vezes ela teve uma família para cuidar e ela cuidou daquilo e ela termina a vida, ou ela está nessa fase final da vida e ela vem e te fala assim, eu consegui. E o testemunho dela ter conseguido, para mim, é um sinal de que você também consegue, sabe? É isso que me inspira, é isso que realmente me motiva e que me faz seguir em frente. E nessa questão do conhecimento e da valorização do conhecimento, só para pontuar, sob meu ponto de vista, tudo isso é conhecimento. Tá? Você dá voz à grande intelectual, à grande profissional, à ministra ou à advogada, e você dá voz à pessoa que trabalha em casa, ou a pessoa que do dia a dia, a pessoa que você encontra na rua e que, de alguma forma, conseguiu resolver uma determinada questão. Isso é conhecimento também, e isso também é dar voz, né? A gente tem a gente tem por hábito, né, por aspecto cultural, não ouvir essas pessoas, principalmente se elas forem mulheres, né? Mas todos têm algo para ensinar, todos têm algo para acrescentar na vida, né, no mundo. Esse é nesse aspecto. Eu concordo em número, gênero e grau, que assim, a história humana, ela costuma ter uma única versão. Principalmente assim, se você pega os livros de história, e a gente está com novos documentários hoje mostrando isso,
as mulheres foram invisibilizadas. As cientistas, as matemáticas, trabalhos delas foram assinados por homens, prêmio Nobel ganho por homens, sendo que não houve o crédito, né? Então, assim, a fala da mulher ainda não é aceita como igual. Então, assim, essa representatividade social, ela é importante, inclusive, para que essa fala faça parte da versão histórica, né? A gente não pode ter só um único olhar sobre a nossa história, um único saber, né? E, assim, eu fico impressionada como isso se conecta com o meu trabalho na VD, porque a falta da mulher ser visível implica no silêncio dela também. Então, por exemplo, o estupro é tão difícil e quase todas as vítimas nas audiências falam: eu não contei antes porque ninguém ia acreditar, porque a fala da mulher tem pouco crédito. Eu demorei a registrar porque eu fiquei com medo de ninguém acreditar que era verdade. Então, essa dificuldade da sociedade ainda enxergar crédito à fala da mulher, isso gera também muita violência. Então, assim, de novo, eu não consigo pontuar uma mulher só inspiradora, adoro a Lucelena. A psicóloga que você falou é a Valesca Zanello, da UNB, maravilhosa, né? Vários livros e autora, assim, demais e parceira da nossa rede. Mas, assim, são todas, a gente precisa dar fala a todas. Então, eu fico muito feliz quando eu faço uma audiência e a mulher fala: olha, mesmo que eu queira arquivar o processo, eu consegui falar, eu consegui expressar o que eu estava passando. Isso já é um ganho. Então, assim, se eu puder hoje homenagear, eu trago essa homenagem a cada vítima que conseguiu ter essa coragem de falar, de sair do espaço interno de violência e falar: me escutem, eu quero ajuda, eu não quero estar sozinha. Perfeito. Assim, infelizmente, o do caráter exíguo da nossa live faz com que tenhamos que adiantar algumas questões. Mas o doutor Pedro, ele é um visionário, ele já adiantou, não sei se as senhoras viram, mas ele já adivinhou qual seria a última pergunta. E como eu enviei o roteiro às duas entrevistadas, elas vão confirmar o que eu estou dizendo. A pergunta dele, mas eu vou colocar nas palavras dele: como os homens podem, ao lado das mulheres, contribuir para que a mulher ocupe o lugar que ela quer ocupar nesta vida? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque foi o que nós dissemos desde o início. É importante que os homens também saibam que essa luta é nossa, porque é uma luta por uma sociedade mais equânime. Então, nesse sentido, eu queria que as senhoras falassem para a gente encerrar como um homem pode auxiliar-nos nessa busca. Começa comigo? Vamos lá, então começamos comigo. Eu vou buscar reforço na Lucilena, mais uma vez. Eu acho que a gente pode conseguir com isso praticando respeito. Respeito, ele é uma forma de qualificação do amor, não o amor na questão de relação de homem e mulher, enfim. É esse sentimento de bem-querência que a gente tem por todas as pessoas, né? Então, quando existe respeito, existe esse sentimento, que é esse amor mais sublime, mais refinado. E o que os homens podem fazer é isso, sabe? É olhar para a pessoa que está ao lado, em qualquer situação, e ver, enxergar nessa pessoa, nessa mulher, um ser humano como ele. Igual, com desejos, com dificuldades, com tudo, igual. E aí, olhando sob o ótico, porque isso também, né, o respeito gera também essa capacidade, né? Ele associado com a empatia. Ele perceber, ele sentir a vida sob a pele daquela pessoa, né? E aí, colocando-se na situação daquela pessoa, ele consegue ajustar o comportamento dele de forma a que o agir dele não sirva, não seja uma causa de sofrimento, de dor.
É claro que esse sofrimento e a dor, ela ganha grandes expoentes nas questões afetas à vara de violência doméstica. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Meu aspecto de atuação é outro. Eu sou vara civil, eu sou a clínica geral do direito, vamos colocar assim. Mas tem várias coisas que você pode colocar no seu dia a dia que vê nisso. E sabe uma coisa que eu tenho visto cada vez com mais frequência, que tem me deixado muito feliz, é assim, homens procurando ter um comportamento respeitoso em relação às mulheres que estão à sua volta. Mesmo na minha vida profissional, claro que muitas vezes eu percebi a desconfiança, né? O olhar de desconfiança, porque me achavam nova, porque eu era mulher e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi em vários deles uma situação de respeito, um respeito que provavelmente não expressariam para outros homens, tá? Por causa da qualidade do trabalho que foi desenvolvido numa determinada situação específica. Então, assim, isso não é em todo caso, eu não estou dizendo que isso é a regra, mas eu sinceramente acredito que é esse o caminho, né? Eu vi muito isso com os meus colegas homens na faculdade de engenharia, né? Como esses meninos criados por mulheres da nossa geração, né? Porque eles todos tinham idade para ser meus filhos lá. Acho que travou um pouquinho, né? Foi. Voltou. E ver esses meninos... Voltou? E ver esses meninos procurando tratar as colegas de forma respeitosa e pelo menos dentro do ambiente universitário, se tratando assim. Esse é um testemunho que eu também trago da minha experiência profissional na sala de audiência, né? Eu vejo hoje essa procura. Eu sei que o caminho ainda é longo para ser cumprido, mas eu vejo em muitos homens esse anseio de ser uma pessoa melhor, sabe? Pode ser que ainda ele precise trilhar, olha, eu ainda escorrego em algumas coisas, mas eu consigo, eu tô tentando, eu tô querendo ser uma pessoa melhor para você e de uma certa forma não é só para mim, né? É para mim, é para o mundo, né? Porque a gente tratando bem a mulher que está do nosso lado, a gente trata bem o nosso semelhante, seja ele quem for. Nos enxergando como seres humanos, né? Esse é o primeiro passo. Inclusive, o nosso diretor-geral está aqui conosco, o doutor Guilherme Valadares, já cumprimentou as doutoras também, e eu acho que é isso. E o doutor Pedro falou uma coisa importante, né? A diferença do amor ágape, né, e filos do eros, que a senhora falou, né, a diferença. Entender que a mulher, ela não pode ser vista só como para suprir um amor que é o do eros, né, que é o do ágape, esse amor ágape, esse amor incondicional. Eu acho que isso é muito importante. A gente só vai realmente alterar a estrutura da sociedade se nós formos olhadas como seres humanos. Agora, doutora Gislaine, queria que a senhora o machismo, ele é péssimo para a mulher, mas ele é horrível também para o homem. Hoje a gente vê isso muito claramente, porque está tendo essa mudança já. A legislação força, o mundo força, reflexões. Então, assim, hoje a gente já vê homens exercendo a paternidade afetiva, coisa que há muito tempo, né, Luciana, com os avós e tudo, não tocava em criança, não pegava filho no colo. Hoje a gente vê homens com extremo zelo, assim, exercendo esse direito dele, né, a paternidade, de expressar sentimento, de sentir medo sem julgar. Mas isso aí, como ela disse, é um longo caminho. E as mulheres também, eu queria chamar a atenção, porque, e é uma dica para os homens também, a gente é sempre chamado de guerreira, sempre. Então, assim, as mulheres são sempre Mulher Maravilha, como você falou, tem a função de cuidado, cumula com a função, mas a gente tem que entender também que as mulheres, como iguais, tem sobrecarga mental, tem cansaço, tem tristeza. Então, assim, a gente também não é Mulher Maravilha o tempo inteiro. Então, eu vejo muito isso nos processos de mãe e filho agressor, né? Ela está sendo agredida, está sendo espancada e não quer a prisão e quer ficar com o filho porque tem que cuidar para o resto da vida. Então, é muito difícil. E a outra dica que eu daria
até puxando para os meus hobbies, se você me permitir, é que eu gosto muito de coisas que são consideradas masculinas. Então, eu tenho paixão pela aviação, por carro, por motor. Desde muito cedo eu andava com meu avô no Jeep Willys, 1966. Faço trilha de Jeep, sei o que é passar pelo facão, o que é cinta, reduzida, a diferença da tração, onde que faz. Sim, no meu Jeep, para ir na estrada de terra, tem que calibrar com pressão lá para 16, 18 libras, porque tem maior área de contato no pneu, entende? Na aviação, meu marido é aviador há 20 anos, então eu vou com ele. Mulheres falam para mim, você é louca, isso é coisa de homem, você vai ficar masculina. Tem que ser, isso é coisa para homem porque é corajoso. Então, assim, o fato de eu ter um sexo feminino, biológico, ele não pode ser limitador dos meus interesses, das minhas habilidades, das minhas competências. Eu adoro arte marcial, eu adoro filme de ação. Meus filhos fazem judô, ninjutsu, capoeira. Minha filha nunca fez balé, fez kendo, faz ninjutsu. E todo mundo pergunta, puxar o pai? Não, puxar a mãe. Então, a dica fica também isso para os homens, acolher as mulheres que têm interesse em outras caixinhas. Porque vamos abrir essas caixas, vamos deixar fluir os nossos interesses. Há muito pouco tempo, a doutora Luciana seria discriminada numa faculdade de engenharia. Agora não mais. Houve fluidez, houve essa aceitação normal, né? E, então, assim, normalizar, permitir que a gente consiga se expressar em todos os lugares. Praticamente não tem mulher no meio da aviação até hoje, no aeroclube é muito pouco, nos grupos de Jeep ainda são constituídos na maioria de homens. Então, ter esse espaço acolhedor para mulheres também, que possa exercer essa habilidade, esse gosto, é muito bom. Estou até hoje, ó, não sei se dá para ver, é um aviãozinho aqui, um trimotor, e eu quero ter a chance de poder fazer coisas ditas de meninos, e que a gente em breve não tenha mais isso, que sejamos e que tenhamos acesso a coisas de pessoas livres, né, que somos. Se você me permite, eu vou contar uma historinha. Posso? Um minuto? Eu gosto mesmo, claro, sempre gostei de motor, essas coisas. E eu assinei uma revista de carro durante muitos anos, com meu nome, meu boleto, e eu lia. E aí eu decidi encerrar. E eu liguei no call center, né? Falei, olha, eu quero cancelar. Mas a senhora já falou com o seu marido? Aí eu, mas, moça, eu que estou pagando, a assinatura é minha, eu que leio. Não, mas é ele que lê. Eu falei, não, essa conversa está sendo gravada porque eu gostaria de cancelar. Não, minha senhora, então faz assim, pensa melhor, pensa uma semana, conversa com ele primeiro. Então, assim, eu não quero mais no século XXI nem conseguir tirar uma assinatura do meu nome, porque seria uma coisa de menino, entende? Então, que as novas gerações sejam mais livres e que tenham, nós todos, homens e mulheres unidos, esse sentimento de respeito que a doutora Luciana falou, de igualdade, de equidade. Perfeito. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o final da live. Eu gostaria de conversar sobre esse assunto ainda durante muitas horas. Algumas perguntas nós não vamos poder, infelizmente, respondê-las nesse espaço, porque tem o limite, né, de tempo da própria live do TRE, mas eu gostaria de agradecer imensamente por as senhoras terem aceitado esse convite, que é tão importante. Esse debate ele vai continuar tanto no YouTube quanto aqui no perfil do Instagram. E eu queria também encerrar falando uma situação que é muito importante, né, que nós observemos. Como a senhora mesmo disse, é uma luta que ela está muito mais associada hoje ao simbólico. Eu acho que nos espaços, nas estruturas de poder, nós ainda podemos realizar muitos projetos, mexer até no legislativo,
mas enquanto nós não transformarmos no campo do simbólico, isso não vai mudar. E aí a senhora trouxe a questão da violência, e uma coisa que eu também acho importante, que a senhora sempre fala e falou também na outra live, né? Que a senhora fez na outra palestra sobre violência. Nós, mulheres, nós temos que entender que a violência, ela não é só física. A violência, ela também é psicológica. E, às vezes, a violência psicológica é ainda mais grave. Então, o recado que eu queria deixar aqui, e dedicar essa live a todas as mulheres do TRE, mulheres maravilhosas, as mulheres da minha vida, minha mãe, minha irmã, minha avó, né, a questão da ancestralidade que a doutora Luciana colocou. Minha avó é a mulher que fez com que eu quisesse me tornar professora. E, então, assim, é uma mulher que eu, sempre que ela fala, eu aprendo bastante, como todas as mulheres que estão ao meu redor. Mas que nós, mulheres, passemos a observar a violência simbólica. Porque, às vezes, você aprendeu com alguma professora ou com alguém que o seu companheiro não pode te bater. Então, e muitas vezes, o que acontece, você está numa situação limite, por exemplo, você está num pronto-socorro e um companheiro seu, mesmo te vendo assim naquele estado mais debilitado, ele é capaz de gritar com você. Então, estejamos atentas à violência simbólica e principalmente ao impacto que ela tem no nosso psicológico. Muito obrigada, também vou abrir o espaço para as senhoras agradecerem a nossa audiência, mas eu aprendi muito, sabia que ia aprender e gostaria de aprender ainda muito mais, mas com certeza nós vamos nos encontrar em outros espaços e outros projetos aqui no TRE. Tá, agora eu vou começar só para ficar diferente. Eu agradeço muito, não consegui acompanhar as mensagens, né? Porque no calor aqui do debate, mas é um assunto para a gente ter o tempo inteiro, né? Com os nossos amigos, nossos conhecidos. São assuntos construtivos, né? Que nos fazem trazer reflexões tão boas e tão acolhedoras. Eu agradeço de novo o TRE, você, Karen, todos. Eu vi aqui Guilherme Valadares, doutor Guilherme, amigo de longa data, Fernando Veloso, que sempre nos ajuda aí na comunicação também, e todos, Ana Célia está comigo aí na comissão, enfim, todos os servidores, estagiários, vi gente aqui, até a dona Catarina, minha querida, me chamou de filha do coração, enfim, e todos os outros que vão ver, vamos fazer essa corrente, né, de reflexão para um mundo melhor, com muito carinho, muita gratidão por hoje, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos. A doutora Luciana? Eu agradeço a todos também pela oportunidade de estar com vocês hoje nesse evento. Enfim, eu não consegui ver as mensagens porque eu tenho um problema de visão e o meu celular é muito pequenininho, não deu para acompanhar, mas eu agradeço a todos, né? Ao doutor Guilherme, ao doutor Pedro, a doutora Lúcia, a você, Karen, a todos os que compareceram. Eu só gostaria de, assim, de última fala, deixar a seguinte ideia. A violência contra a mulher, ela é um reflexo da violência, né? Hoje, nós precisamos colocar em foco na violência contra a mulher por causa da gravidade da situação. Mas se nós trabalharmos por uma sociedade sem violência, todos os tipos de violência vão deixar de existir, inclusive a violência contra a mulher. Sabe? É nesse foco e nesse tema. É claro que a gente precisa cuidar desse aspecto, né, de todas as formas, sem exceção, de violência contra a mulher, sim, né? Porque é ela que cuida, em geral, ainda é ela que mais cuida das nossas crianças, é ela ainda que é a responsável pela formação da nossa sociedade, e se ela for vítima de violências reiteradas, ela vai criar pessoas ou que sejam acostumadas a agredir as outras, ou meninas que sejam acostumadas a serem agredidas. Então, assim, é isso, né? Mas a violência contra a mulher nesse dia, eu acho que nós podemos pensar nisso, né? Nesse aspecto, né? Não é só contra a mulher, só existe contra a mulher porque nós somos violentos uns com os outros, né?
eu penso bastante sobre esse enfoque. Agradeço a todos, né? Desculpe ter me estendido um pouco mais. Agradeço a todos e uma boa noite. Também agradeço a todos. Vou dizer que amanhã eu vou disponibilizar a íntegra dessa live no perfil do TRE no YouTube. Vou fazer uma matéria também, publicá-la em nosso perfil. Agradecer pelos comentários. Inclusive, o diretor-geral falou aqui que isso já está previsto em legislação e que nós temos que denunciar. A minha mensagem final é essa: denunciem. E o mais importante, se afastem de seus agressores. Todas nós precisamos nos afastar dos nossos agressores. Então, muito obrigada a todas. Foi uma honra para mim e nós nos vemos em breve, com certeza, em outros projetos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, boa noite.